Olá, pessoal. Estamos mais uma vez iniciando a nossa semana com o nosso projeto Vida Feliz. E hoje nós vamos falar hoje sobre a predisposição para a prática do bem. Bom dia, Neto. Que vitória ontem sensacional. Show de bola. Imagina a alegria de vocês aí do Clube do Remo. Muito bom. Luísa, muito bom dia. Estamos aqui iniciando o mês de junho, o tempo voando, literalmente impressionante como o tempo está passando rápido. E isso para algumas pessoas é até meio assustador, né? Porque o tempo passa rápido e nós vamos... a gente não tem muitas vezes condição de lidar, né? Com a velocidade com que as coisas estão acontecendo. Lourdes Valéria, bom dia, meu amor. Mariângela, Marta, cunhada querida. Então, gente, estamos iniciando aqui a nossa semana, um pouquinho triste, com o falecimento do pai do meu amigo, meu irmão amado, Floriano, seu Floriano, que encerrou ontem a sua jornada aqui entre nós. Que ele esteja recebendo muito carinho dos nossos amigos espirituais, para que essa sua transição seja tranquila e que a família, né, Marcelo, Dona Maria José, Floriano, os netos, enfim, Nora, genros, enfim, todos possam estar confortados nesse momento, que é sempre um momento muito triste. Apesar dele ter cumprido a missão de forma muito digna, de forma muito bonita. Que Deus abençoe a todos. Tudo bem, Rosa, Zé Ricardo? Então, gente, o nosso tema hoje é predisposição para a prática do bem. A ideia me veio também, ontem tive essa notícia muito triste, já muito cedo, da passagem do seu Floriano, mas depois de manhã, eu e Mariângela fomos para o lançamento de um livro de uma das nossas atletas lá do futebol de cadeira de rodas, a Josi. Ela tinha uma vida absolutamente normal, sem nenhum tipo de limitação, era jogadora de vôlei, quando surgiu o lúpus eritomatoso, que começou a limitá-la a ponto de hoje ela ser uma usuária de cadeira de rodas. E nós fomos ontem lá no lançamento de um livro dela, que ela durante 11 anos escreveu esse livro, e foi lá na igreja que ela frequenta, e foi uma coisa assim simplesmente espetacular. Espetacular em todos os sentidos, porque foi uma verdadeira lição para todos nós presentes lá, do quanto o fazer bem é determinante para que nós consigamos dar um foco para a nossa vida muitas vezes. Então, no depoimento dela, ela deixou muito claro que quando ela começou a perder os movimentos, a primeiro sofrer com muitas dores e aos poucos foi perdendo os movimentos a ponto de hoje só poder se deslocar na cadeira de roda, o sentimento que veio, tomou conta dela, né, apesar da fé gigantesca que ela sempre teve, foi tipo assim: Senhor, me leve, né, me leve, porque eu não vou ter condição de suportar a experiência pela qual eu estou passando. Mas, segundo ela citou lá pra gente, Larissa querida, Luiz, bom dia. Segundo ela cita no depoimento dela, que foi belíssimo, uma coisa belíssima, ela fala que Deus colocou para ela um sentido, deu para ela um sentido de vida. E através, naturalmente, da sua congregação religiosa, ela passou a atuar com crianças, e hoje ela tem um núcleo dentro dessa instituição que trabalha com pessoas com deficiência.
Então ela, através de se propor a praticar o bem, ela passa por cima de todos os dissabores naturais que uma deficiência como a que ela tem lhe acomete, e dedica o seu coração à causa do bem para outras pessoas, né, para crianças e para crianças atípicas, que por consequência também acaba impactando a vida de seus pais. Foi uma coisa assim linda, linda, linda. Eu agradeci muito a Deus, apesar de, como eu falei, ter começado o dia muito triste com a notícia da morte do meu querido amigo, do pai do meu querido amigo, mas aquilo foi um bálsamo para nossas almas. Porque a prática do bem, indistintamente, ela é um grande proporcionador, não sei se a gente pode usar essa palavra, mas proporciona para quem o pratica um bem-estar, dá uma energia, traz para nós um sentido de vida absolutamente maravilhoso. A gente entende que existem pessoas que têm muita dificuldade de realizar o bem, de praticar o bem, longe de julgarmos, mas essas pessoas muitas vezes passaram por experiências dolorosas, foram desestimulados a ter essa predisposição para praticar o bem em função de experiências pelas quais passaram. Eu já ouvi pessoas falarem: olha, não sou mais, chega, não faço bem mais para ninguém, chega desse negócio de ser bonzinho, eu só tomo na cabeça. Ou seja, existem pessoas, repito, que têm os seus corações enrijecidos em função de experiências pelas quais passaram, que traumatizaram, que marcaram profundamente, né? Mas a gente entende que, obviamente, vivemos num planeta, vivemos rodeados de pessoas que são pessoas mais, muitas vezes, mais conscientemente, e aquelas que cometem atitudes abomináveis ao nosso redor, né, por serem a natureza delas ainda. Tudo bem, Lourdinha, Trindade, querida? Então, a gente precisa passar por cima, tentar passar por cima desse estado lamentável de coisas que acometem muitas pessoas. São pessoas que vivem num momento, a sua vida como um todo é muito densa, é uma vida muito complicada, é uma vida em que está sofrendo o tempo todo determinados tipos de violência. A gente entende perfeitamente que para essa pessoa praticar o bem vai ser muito mais difícil. Porém, por outro lado, a gente entende e conhece pessoas que, mesmo vivenciando situações dolorosas, como é o caso da Josi, né, ainda assim elas conseguem ter uma força interior que as impelem para olhar o ser humano ao seu redor, aquele ser humano necessitado de um carinho, de uma atenção. E quantos pequenos atos, pequeníssimos atos de bondade nós podemos fazer, realizar o tempo todo. Para isso, é muito importante que nós tenhamos a predisposição de fazer o bem. O tema hoje é exatamente esse. Não é pura e simplesmente fazer o bem, não. Porque fazer o bem, às vezes surge uma situação e a gente faz aquela ação benéfica, benevolente, benemerente. Mas é porque a situação surgiu na nossa frente e nos impeliu a realizar aquela ação do bem. Mas a ideia aqui é nós pensarmos em relação à predisposição que nós temos de realizar o bem. Ou seja, estarmos sempre com nossos corações, as nossas mentes, o nosso campo de visão aberto para as imensas oportunidades que existem o tempo todo de fazermos algum bem. Isso é bom demais. Porque a partir do momento que a gente abre, a gente expande essa nossa visão, a gente começa a perceber dores, a gente começa a perceber carências,
A gente começa a perceber em situações em que há apelos calados, mudos, de pessoas que às vezes querem apenas serem ouvidas. Pessoas que querem apenas um sorriso. Pessoas que querem apenas um abraço, um bom dia, uma boa tarde, como você está. Então existem N situações pequenas dentro do nosso dia a dia, em que nós podemos, para o nosso próprio bem-estar, realizar uma ação boa. E é tão bacana. Não que a gente faça isso esperando o retorno, né? Porque existem algumas pessoas que equivocadamente agem sempre esperando o retorno das suas ações. Não. Quando esse bem, essa predisposição para fazer o bem, ela flui de nós, ela passa a ser um estado constante nas nossas vidas, nós nos doamos de tal forma que o retorno, a energia que chega de volta para nós é uma coisa espetacular. O coração fica em festa, a mente fica em alegria. Nós muitas vezes sentimos amenizar as nossas dores em função de estarmos mudando o foco dessa nossa dor para a dor alheia, para aquele que está necessitado da nossa presença muitas vezes. Às vezes um telefonema, hoje em dia não se liga tanto, né? Hoje é difícil, ainda mais da galera mais jovem, né? A gente não pode mais ligar. Se a gente liga, não atende, poxa, agora não pode, ou seja, pelo WhatsApp, mas uma demonstração que seja, Jubinha, queridão, uma demonstração que seja de carinho. Pode ser por uma mensagem do WhatsApp, lembrei de você aqui agora. Ou então uma pessoa que, numa hora para outra, surge na nossa mente a importância que aquela pessoa teve na nossa vida. Pode ter sido um amigo, como o Gilbinha, né? Como o seu Floriano, que encerrou ontem, né? Ontem, então, ou seja, a atitude de bem que eu pude fazer pelo seu Floriano ontem foi lembrar dos tempos que a gente jogava bola junto, né? Das brincadeiras, das histórias que ele gostava de ouvir, minha e do Floriano. Ou seja, então é até mesmo uma vibração, uma mentalização carinhosa por alguma pessoa já é algo de bom, já é uma manifestação de bem que nós estamos proporcionando para alguém. Então, se a gente tem essa possibilidade o tempo todo, a gente saiu aqui na portaria, bom dia para o porteiro, né? Às vezes o gari está ali cumprindo a sua necessidade, são pessoas que são absolutamente invisíveis, entre aspas, dentro do padrão da sociedade. Você pode dar um bom dia, né? Para o motorista do ônibus, do táxi, do Uber, seja lá o que for, isso seria uma predisposição para fazer o bem. É um entendimento de que fazer o bem faz bem. Tem um filme muito interessante que é A Corrente do Bem, acredito que muitos de vocês já tenham visto. É exatamente aquilo. A partir do momento que a gente aposta em fazer o bem, né, independente de a pessoa agradecer, não interessa. O que vale é a nossa postura, a nossa vontade de querer ser bons, fazer o bem para as pessoas. E o retorno é maravilhoso. É maravilhoso. Então, essa ajuda indistinta, ela vai trazer grandes benefícios para nós. Repito, não que nós façamos só para isso, mas que é muito bom. A gente saber que tocou corações, a gente saber que aquela pessoa, mesmo que nunca mais vamos vê-la, ainda assim ela vai lembrar daquela ação que foi feita para ela num momento, às vezes, grave da sua vida. Uma vez eu vi uma cena muito linda. Uma pessoa estava com um carro, o carro morreu. E no carro de trás era um outro carro, saíram duas pessoas de dentro desse carro de trás e empurraram o da frente. O da frente pegou, o cara botou... A lenda do Lubigarru. O cara botou lá, segundo o carro da frente pegou, foi embora, ele só botou a mão para fora assim, deu um tchau. Os outros que estavam atrás voltaram para o carro e foram embora. Talvez nunca mais vão se ver. Mas aquele ato de ação, para mim,
Para o motorista, para as pessoas em volta, aquilo marca. Aquilo marca. Então a força da prática do bem também tem esse benefício. É o exemplo que a gente dá e pode chegar a várias outras pessoas e pode estimulá-los igualmente a praticar o bem, seja quando for. Então, mais uma vez, a querida família Abinader, meu queridíssimo amigo, amado irmão Floriano, Marcelo, enfim, toda a família, as minhas condolências, os meus sentimentos, gratidão pelo que o Sr. Floriano, na minha vida também, impactou. E a todos vocês, um beijo gigantesco. A Josi, não sei se ela vai ver essa live, mas que coisa linda, a história da vida dela. Gratidão a Deus por poder ter estado naquela manhã lá com você, Josi, ouvindo a sua história, compartilhando daquele momento memorável. Foi lindo demais. Tá bom, gente? Mês de junho começando, um grande beijo para todos e que sigamos em frente fazendo todo o bem que esteja ao nosso alcance. Jamais será demais. Então, um grande abraço a todos.